Boa noite. Tenho 32 anos, me chamo Kaique e nasci em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Sempre lembro de uma noite em que tudo mudou no sítio do meu tio Adalto. Quando penso naquela noite, sinto que foi o primeiro momento em que entendi que certas histórias não são só histórias. Até hoje, quando passo perto de um milharal, aquela lembrança volta inteira na minha cabeça. Eu passava uns dias no sítio durante minhas férias. Tinha acostumado com o vento constante da região, com o barulho da plantação de milho e com o jeito simples da vida ali. Meu tio sempre cuidou das coisas sem medo, mas naquele período ele comentava que algo andava mexendo na lavoura durante a madrugada. Eu não dava tanta atenção, achava que eram gambás ou cachorros do campo. Lembro de quando ele colocou um espantalho enorme bem no centro do milharal. Era alto e pesado, com roupas velhas que ele tinha guardado num baú. Ele dizia que aquilo ia servir para espantar predadores e também para garantir que as plantações seguissem inteiras até a colheita. O jeito confiante dele me deixava tranquilo, e eu continuei aproveitando os dias no sítio sem pensar em problemas. Mas numa noite quase sem vento, tudo ficou diferente. Acordei com passos pesados no terreiro. Não eram passos corridos, mas também não eram tranquilos. Fiquei deitado, tentando entender se era algum animal grande. Escutei meu tio caminhando lá fora e só horas depois ele me contou o que tinha encontrado quando saiu da casa naquela madrugada. O espantalho estava caído no chão, rasgado no meio, com a palha espalhada como se tivesse sido arrancada com força. Logo atrás, ele viu pegadas enormes marcando o barro fresco. O estranho é que as primeiras marcas tinham formato de algo caminhando em duas pernas, mas depois mudavam e se espalhavam como se a criatura tivesse passado a correr em quatro. Isso deixou meu tio inquieto. Ele me disse que caminhou pelo milharal em silêncio, iluminando tudo com a lanterna de mão. As folhas altas balançavam bem pouco, e isso deixava tudo ainda mais estranho. As pegadas sumiam no meio do mato, e ele decidiu não seguir adiante, porque o terreno ficava mais úmido e perigoso. Voltou para casa e me contou tudo só quando já amanhecia. Eu tentei imaginar que tipo de bicho faria aquilo, mas nada que conhecia batia com o que ele descreveu. Mesmo assim, ele seguiu o dia trabalhando normalmente, embora com um jeito mais preocupado. Lembro dele revisando as cercas umas 3 vezes, o que não era comum. A tarde parecia normal, mas aquele desconforto pairava na casa. Naquela noite, resolvi dormir cedo. O sítio sempre teve silêncio suficiente para isso. Acordei no meio da madrugada com um barulho seco vindo dos fundos, como se algo tivesse batido forte contra a madeira. Levantei devagar e chamei por meu tio. Ele já estava acordado, vestido e segurando a lanterna, dizendo que precisava ir até o cercado dos cabritos. Acompanhei ele até metade do caminho, mas meu tio pediu que eu ficasse afastado. Vi ele seguir com a lanterna balançando, iluminando só a parte baixa das plantas. Ele demorou alguns minutos, e quando voltou, percebi o desespero no rosto dele. Ele disse que a criação de cabritos estava toda destruída. Os animais tinham sido rasgados e espalhados pelo chão. Aquilo mexeu profundamente com ele. O sítio era tudo o que tinha, e ver os animais daquele jeito o abalou demais. Passamos o resto da madrugada dentro de casa, cada um tentando entender o que poderia ter atacado o cercado sem que ninguém percebesse. As pegadas estavam de novo espalhadas pelo barro e seguiam para além das cercas do fundo. No dia seguinte, ele resolveu pedir ajuda. Chamou 2 caçadores conhecidos da região, homens acostumados a lidar com pumas, javalis e qualquer bicho que aparecesse pelos campos. Ele contou tudo, inclusive a mudança estranha das pegadas. Os 2 ficaram sérios na hora, como se já tivessem ouvido algo parecido. Os caçadores caminharam pelo milharal, examinaram o cercado e conversaram entre si de forma rápida, como quem sabia que estava lidando com algo incomum. Eles disseram que iam ficar de vigia durante algumas noites, porque aquilo não parecia ataque de bicho comum. Meu tio aceitou sem pensar 2 vezes, e eu fiquei ainda mais apreensivo. Eles passaram a montar acampamento perto do milharal ao cair da noite. Eu observava de longe, vendo as lanternas balançando e ouvindo passos firmes no terreiro. Meu tio circulava pela casa sem parar,
e dizia que não ia deixar mais nada acontecer ali. O ar da casa estava carregado de tensão, mesmo sem ninguém falar diretamente sobre o medo. Uma das noites acabou ficando marcada para sempre na minha memória. O vento estava fraco e a lua iluminava boa parte do campo. Eu tinha adormecido, mas acordei quando ouvi uma correria súbita vinda do lado de fora. Escutei passos, vozes baixas e um barulho forte de metal. Saí para ver o que acontecia. Vi os caçadores correndo pelo milharal com as lanternas tremendo. Eles gritavam para meu tio não avançar e pediam que ele ficasse atrás deles. Meu tio segurava uma espingarda, mesmo nunca tendo usado aquela arma para nada além de espantar aves. Vi que ele tremia, mas mesmo assim seguiu os caçadores para dentro da plantação. Continuei observando da estrada de terra. As lanternas sumiram por alguns segundos entre as folhas e depois surgiram de novo mais adiante. O barulho era de algo pesado correndo entre as fileiras de milho, quebrando hastes como se fossem galhos secos. A cada movimento, os caçadores tentavam acompanhar, mas era nítido que estavam lidando com algo rápido demais. Lembro do momento em que os gritos ficaram mais fortes. Um dos caçadores pediu para o outro mirar para cima, como se a criatura tivesse saltado entre as fileiras. Mas a coisa voltou para o chão logo depois e correu ainda mais depressa. Vi o milho se abrindo, como se uma força grande empurrasse tudo. Os caçadores sacaram munição especial, dizendo que aquilo era a única chance de parar a criatura. Meu tio dizia que não entendia direito, mas confiava neles. A expressão dos dois homens era de quem sabia exatamente o que estava caçando. Só mais tarde descobri o que eles realmente suspeitavam desde o começo. A perseguição continuou até o limite do milharal, onde o terreno começava a ficar mais alagadiço. As lanternas dançavam de um lado para outro, e eu tentava acompanhar tudo da estrada. De repente, vi uma luz subir mais alto, como se alguém tivesse levantado a lanterna para mirar direto na criatura. Um dos caçadores gritou para o outro atirar. O disparo ecoou pelo campo inteiro. O milho parou de se mover por alguns segundos. Meu tio ficou paralisado, sem saber se dava mais um passo ou se recuava. Os caçadores se aproximaram do ponto onde o milho tinha cedido, e eu fiquei observando à distância, sem coragem de ir até lá. Os homens disseram que a criatura estava caída entre as fileiras, respirando com dificuldade. Falaram que aquilo não era um animal comum, que nunca tinham visto nada parecido com aquelas dimensões. Meu tio pediu que eles terminassem com aquilo antes que a criatura se levantasse de novo. Os caçadores concordaram. Outro disparo ecoou. Dessa vez, o movimento no milho cessou por completo. Os caçadores esperaram alguns instantes e depois pediram para meu tio não se aproximar. Disseram que aquilo precisava ser tratado com muito cuidado e que eles iam verificar se a criatura tinha mesmo parado de respirar. Meu tio só assentiu. Quando finalmente voltaram, os dois estavam sérios. Disseram que a criatura não ia mais voltar. Meu tio insistiu para que descrevessem o que tinham visto, mas eles responderam que seria melhor não repetir nada. Só afirmaram que o que atacava o sítio não era bicho conhecido e que ele não precisava mais se preocupar com novos ataques. Os dias seguintes foram de silêncio pesado no sítio. Nenhum animal mais apareceu ferido e o milharal ficou intacto. O espantalho foi refeito, mas meu tio decidiu reforçar o cercado e instalar mais iluminação ao redor da casa. Ele dizia que aquilo dava uma sensação mínima de segurança, mesmo sabendo que nada apagaria o que tínhamos vivido. Com o passar do tempo, os caçadores não voltaram para explicar mais nada. Meu tio comentou que, pela forma como eles agiram, parecia que já tinham lidado com criaturas assim antes. Mas ninguém da região falava sobre isso abertamente. Era como se todo mundo preferisse esquecer. Eu cresci carregando aquela lembrança. Sempre que alguém comentava histórias sobre seres que caminhavam em 2 e 4 patas, lembrava do espantalho rasgado e das pegadas enormes. Nunca precisei de confirmação para entender que algo muito real tinha rondado aquele milharal. Quando voltei a Santa Vitória do Palmar anos depois, passei pelo antigo sítio. O milharal já não existia mais, só campo aberto e pasto baixo. Mesmo assim, a lembrança me acompanhou.
Senti que aquele lugar guardava tudo em silêncio, como se a terra lembrasse o que correu ali naquela noite. Hoje, quando penso no que aconteceu, não tento mais encontrar explicação. Só sei que meu tio tomou coragem para proteger o que era dele, e os caçadores fizeram o que prometeram. A criatura parou, e o sítio voltou a respirar em paz. Mas aquela imagem do espantalho rasgado continua viva na minha memória. Olá a todos, venho de Araputanga, no Mato Grosso. Eu cresci ouvindo histórias do sítio do seu Raul, mas só uma delas grudou em mim como se fosse minha própria lembrança. Não conto isso para convencer ninguém, só porque me marcou de um jeito estranho. Até hoje ainda me pego pensando na madrugada em que tudo saiu do controle. Naquele tempo, eu ajudava meu tio nas tarefas da ordenha logo antes do amanhecer. O sítio sempre pareceu tranquilo, mas as vacas começaram a agir de um jeito diferente. Elas paravam de pastar e encaravam a mata fechada, como se esperassem alguém atravessar as árvores. O clima entre os homens do trabalho mudou e ninguém queria comentar, mas todo mundo via que algo estava errado. O seu Raul era um homem experiente e dizia que já tinha visto muita coisa acontecer por ali. Mesmo assim, ele andava mais calado. Passava a mão na barba e ficava olhando para o pasto, seguindo o comportamento do gado com atenção. Quanto mais as noites passavam, mais os animais se afastavam da beira da mata. Eles formavam um grupo compacto, como se buscassem proteção uns nos outros. Numa madrugada de céu limpo, acordei com meu tio chamando com pressa. Ele disse que ouviram um mugido forte, daqueles que arrepiam até quem não entende nada de gado. Saímos quase correndo para o pasto, sem saber o que encontrar. A luz da lanterna dele balançava enquanto avançávamos pelo terreno úmido. Quando nos aproximamos da cerca, o barulho dos animais deixou claro que algo grande tinha acontecido. As vacas estavam inquietas, empurrando-se como se tentassem fugir de alguma coisa. E então vimos. Uma delas estava caída, esperneando, e havia algo enorme sobre ela. Era um corpo coberto de pelo escuro, muito mais alto e largo que qualquer bicho da região. Ele segurava o pescoço da vaca com uma força absurda, como se aquilo fosse simples. Eu travei por alguns segundos, sem conseguir entender o que estava diante de mim. O animal virou o rosto para nós e percebi que não era só um bicho. Havia algo humano naquele olhar, algo que entendia nossa presença. O corpo dele era curvado, mas as pernas eram longas demais para qualquer fera conhecida. Um som forte escapou da garganta dele. Não era rosnado comum, era algo mais grave. A vaca ficou quieta de súbito, como se tivesse desistido de lutar. Meu tio puxou meu braço e disse que aquilo não era coisa para ficar olhando. Ele queria recuar, mas eu ainda tentava processar. O ser largou a vaca no chão, virou-se com brusquidão e correu em duas pernas como um homem, rasgando o capim alto enquanto desaparecia na direção da mata. Foi tão rápido que parecia impossível alguém daquele tamanho se mover daquele jeito. Ficamos parados por alguns segundos, ouvindo o pasto voltar ao ritmo nervoso dos animais. Meu tio disse que precisava avisar o seu Raul antes que o resto dos homens acordasse. Caminhamos de volta ao sítio sem trocar uma palavra, como se qualquer frase fosse pequena demais para o que vimos. A lanterna tremia na mão dele de um jeito que nunca tinha visto. O seu Raul levantou rápido quando entendeu o que tínhamos presenciado. Ele olhou para a mata como se reconhecesse a presença daquele ser. Não parecia surpreso, apenas preocupado. Disse que já tinha visto sinais nas últimas semanas, marcas estranhas e trilhas que não combinavam com nenhum bicho conhecido. Ele ficou inquieto, como se tivesse esperado por aquilo. Chamaram alguns vizinhos e decidiram verificar o pasto todo. A vaca atacada ainda respirava, mais fraca, como se tivesse perdido mais que força. O ambiente parecia carregado, não por cheiro ou barulho, mas por uma sensação de risco que todo adulto entendia sem precisar explicar. Eles examinaram o local e encontraram pegadas grandes demais, profundas demais. O seu Raul comentou que aquilo não era obra de onça, nem de dois animais brigando. As marcas eram longas, como de pés que se apoiavam para correr.
Ele pediu que todo mundo tomasse cuidado naquela noite e que reforçassem a cerca com o que pudessem. Era claro que ele já tinha lidado com coisas estranhas no sítio, mesmo que nunca tivesse falado disso. Ao anoitecer, o clima era de espera. Cada homem ficava atento a qualquer movimento da mata. Eu tentava entender por que aquele ser tinha atacado justamente ali, tão perto das casas. As histórias antigas da região voltavam na cabeça de todo mundo, mesmo aquelas que ninguém assumia acreditar. O gado se encolhia no centro do pasto, como se estivesse obedecendo a algum instinto primitivo. Eu me ofereci para ficar acordado com meu tio, mas ele disse que eu precisava descansar, que já tinha visto mais do que deveria. Mesmo assim, continuei atento deitado na cama, escutando o barulho das botas dos homens circulando lá fora. A madrugada parecia longa, como se o tempo prendesse a respiração à espera de algo que podia voltar. Um novo mugido forte ecoou, e dessa vez veio de mais perto. Levantei sem pensar e corri até a janela. Vi meu tio e mais 2 homens apontando lanternas para o cercado. O brilho tremia conforme eles avançavam. Eu não devia ter saído, mas minhas pernas foram sozinhas. Abri a porta e fui atrás deles, sentindo apenas o impulso de entender o que estava acontecendo. Dessa vez, não vimos o ser atacando, mas vimos o estrago. Outra vaca estava caída, e o restante do gado empurrava-se desesperado para longe. As pegadas frescas levavam para a beira da mata, onde o capim estava amassado como se algo enorme tivesse passado minutos antes. Os homens discutiram se deviam entrar ali, mas o seu Raul mandou esperar a polícia. A polícia chegou quando o dia clareava, mas não parecia disposta a investigar com profundidade. Disseram que devia ser uma onça grande, talvez machucada ou com fome. O seu Raul respondeu que conhecia a onça desde menino e que aquilo não era onça. Os policiais insistiram que era, que não tinha outra explicação para dar no relatório. Ele ficou irritado, mas não discutiu mais. Depois que foram embora, o clima piorou. Ninguém queria trabalhar sozinho. O gado se recusava a chegar perto da beira da mata. Até os cachorros do sítio evitavam aquela direção, como se soubessem exatamente o que saiu dali. O seu Raul chamou meu tio para conversar e eu fiquei por perto, ouvindo sem que percebessem. Ele contou que já tinha ouvido relatos antigos sobre uma criatura que aparecia na região quando a mata ficava muito densa e a caça sumia. Diziam que era metade homem, metade fera, e que caçava animais maiores sem dificuldade. Ele nunca viu de perto, mas sabia identificar os sinais. Aquilo que atacou as vacas encaixava demais com essas histórias. Meu tio perguntou por que nunca tinha falado nisso antes. O seu Raul disse que não queria espalhar medo sem certeza, mas depois dos ataques não havia o que esconder. Ele pediu que todos tomassem cuidado, evitassem ficar sozinhos no pasto e mantivessem ferramentas por perto. A verdade é que ninguém queria admitir, mas sabiam que a criatura podia voltar. As noites seguintes foram de vigília. O céu ficava limpo e parecia não se mover. O silêncio do sítio ganhava peso, como se alguma coisa grande estivesse escondida ali perto, esperando a hora certa. Eu tentava dormir, mas sempre fechava os olhos pensando no tamanho daquela figura que correu em 2 pernas para dentro da mata. Uma semana depois, o movimento no sítio estava mais lento. As vacas produziam menos leite, o gado parecia mais fraco. O próprio seu Raul andava abatido. Parecia que a presença daquela criatura drenava a coragem dos homens que trabalhavam ali. Meu tio tentava manter a rotina, mas dava para ver o cansaço no rosto dele. Certo dia, quando o sol se escondia, ouvi vozes chamando por ajuda no pasto. Corri para lá com tudo. Os homens cercavam algo caído perto da cerca. Era mais um animal atacado, mas dessa vez tinha algo diferente. As marcas eram mais profundas, como se a criatura estivesse mais forte ou mais ousada. O medo tomou conta de todos de maneira clara. O seu Raul decidiu que precisava chamar reforço de fora. Disse que não dava mais para fingir que era animal comum. Ele pediu ajuda para um conhecido de outra fazenda, alguém que já tinha lidado com ataques estranhos. Os 2 conversaram em voz baixa, como se cada palavra precisasse ser escondida do próprio ar. Na noite que seguiram, colocaram armadilhas simples perto da mata, esperando pelo menos atrasar a criatura. Ninguém dormiu.
As lanternas ficavam acesas, apontando para a escuridão, onde não se via nada, mas onde todos sabiam que algo observava. Eu tentei manter a calma, lembrando que estava ali apenas para ajudar, não para enfrentar nada. Quando a madrugada passou sem ataques, os homens pensaram que talvez a criatura tivesse recuado, mas pela manhã encontraram uma das armadilhas destruída. Não apenas quebrada, mas rasgada como se fosse feita de papel. As pegadas estavam lá, profundas, mostrando que ela tinha passado devagar, como se tivesse analisado cada detalhe. O seu Raul decidiu que precisava encerrar as atividades do pasto mais perto da mata. Disse que ia mudar os animais de lugar para uma área mais alta. Ninguém discutiu. Todos ajudaram como podiam, movendo o gado e reforçando cercas. O trabalho durou horas, e mesmo assim ninguém se sentiu mais seguro. A última vez que ouvi falar da criatura foi meses depois, quando já não trabalhava mais com meu tio. Contaram que alguém viu uma figura alta cruzando a estrada de terra durante a madrugada, indo em direção a outra fazenda distante. Não atacou nada naquela noite, apenas passou, como se estivesse escolhendo um novo território. Sempre que volto para Araputanga, evito a estrada que passa perto da mata do sítio do seu Raul. Não é por medo de encontrar a criatura, mas pela lembrança do que vi naquela madrugada. Aquilo não saiu da minha cabeça. A forma, o tamanho, o jeito de se mover. Não era bicho conhecido e não era gente. Eu trabalhava num bar pequeno, desses que servem almoço de dia e vendem cachaça até tarde da noite. Fica bem na base do morro, um ponto conhecido da região, porque todo caminhoneiro que passa por ali para pelo menos uma vez. Naquela noite, o movimento estava mais fraco que o normal, talvez porque o vento vinha forte do alto. Mesmo assim, eu seguia limpando mesa e guardando algumas coisas antes de fechar. Um rapaz que eu não conhecia entrou às pressas, dizendo que tinha visto algo grande rondando a carroça dele. Falou que o bode puxou as cordas como se alguém tivesse batido nele. Eu achei que fosse exagero por causa do escuro, mas o jeito dele falava outra coisa. Ele pediu um copo de água e ficou olhando para a porta como se esperasse que algo entrasse ali atrás. Enquanto ele tentava explicar, ouvimos um grito vindo do morro. Não parecia animal conhecido, nem gente. Foi um som forte, longo, que fez todo mundo que estava no bar parar de mastigar ou beber. O rapaz largou o copo e eu fiquei parado segurando um pano na mão, sem saber o que fazer. Aquele som desceu o morro inteiro, como se estivesse procurando alguém. Alguns clientes se levantaram e foram até a porta olhar para cima. Eu fui junto, porque aquele barulho parecia impossível de ignorar. Lá no alto, dava para ver uma movimentação estranha entre as pedras maiores. Parecia que algo grande corria lá em cima, rápido demais para ser uma pessoa. O rapaz da carroça ficou repetindo que sabia que não estava maluco. Ficamos ali por alguns segundos, tentando entender o que estávamos vendo. As luzes do bar iluminavam pouco, só o suficiente para mostrar o início da trilha que subia o morro. A parte de cima era totalmente escura. Só uma faixa fina de claridade da lua ajudava. Eu não via nada direito. Só percebia que algo se mexia com força. Quando escutamos o segundo grito, vários clientes recuaram para dentro do bar. Dessa vez foi mais perto, mais pesado, como se o som saísse de dentro das pedras. O cheiro de poeira levantada pelo vento entrou no bar e a porta balançou devagar. Alguém comentou que aquilo não era normal, nem para o Morro Vermelho, onde já diziam que muita coisa ruim acontecia. Logo depois, alguém apontou para o barranco ao lado da trilha e todos olhamos ao mesmo tempo. Uma criatura desceu correndo, atravessou uma parte inclinada como se fosse chão plano. Era grande, curvada, com o corpo coberto de pelos escuros. O movimento era rápido demais, e aquilo passou em frente às pedras sem tocar nada, como se tivesse força demais nas pernas. Atrás da criatura vinha um bode correndo desorientado, tropeçando nas pedras e tentando descer para o lado oposto do morro. A criatura alcançou o animal em poucos segundos e mudou de direção sem dificuldade. Eu nunca tinha visto nada descer o morro daquele jeito,
nem bicho selvagem, nem gente fugindo de confusão. Aquilo parecia feito para correr na escuridão. A luz do bar piscou bem na hora em que a criatura passou ao lado de uma árvore seca. Não sei se foi coincidência ou não, só sei que escureceu tudo de repente. Ficamos alguns segundos sem enxergar nada, só ouvindo o vento contra as telhas. O silêncio dentro do bar ficou tão grande que dava para ouvir a respiração presa de todo mundo. Ninguém quis abrir a porta. Quando a luz voltou, o rapaz que tinha entrado primeiro saiu correndo para ver se a carroça ainda estava lá. Eu fui atrás com medo, mas também com curiosidade, porque sentia que aquilo não era só um susto comum. A carroça estava intacta, mas o bode não estava mais amarrado. A corda estava caída no chão como se alguém tivesse arrancado com força. O rapaz começou a chorar. O resto do pessoal ficou dentro do bar, só olhando pela porta. Ninguém quis pisar fora sem ter certeza de que a criatura tinha ido embora. O rapaz dizia que tinha avisado, que tinha visto algo seguindo ele desde a estrada. Eu tentava acalmar, mas a verdade é que eu também tremia por dentro. Era impossível esconder o quanto aquela visão mexeu comigo. Voltamos para dentro e fechamos a porta com a trava de madeira. Eu senti que aquilo não adiantava muito, mas fiz mesmo assim, porque era o que dava para fazer. O bar ficou só com algumas luzes fracas ligadas e o resto mergulhado numa escuridão que parecia engolir tudo. Alguns clientes sentaram no chão, outros ficaram de pé perto da parede. Minutos depois, escutamos passos lá fora. Passos fortes, pesados, de alguém ou algo que caminhava devagar ao redor do bar. Todo mundo parou de respirar, esperando que fosse só imaginação. Mas os passos continuaram, dando a volta no prédio, arrastando terra, mexendo no que estava perto. A porta estremeceu uma vez, só uma. Depois, silêncio. Eu olhei pela fresta da janela, bem rápido, só para tentar entender. No escuro, vi algo se mover junto à parede, do lado de fora. Não consegui distinguir forma, só percebi que era grande e estava perto demais. Afastei na hora, com medo de que aquela coisa percebesse que alguém estava observando. Ninguém quis olhar de novo. Os passos voltaram, dessa vez mais rápidos, como se algo tivesse se irritado. O vento aumentou e levantou poeira da estrada, entrando pelas frestas. Um dos homens que estava sentado começou a rezar baixinho, segurando um copo de vidro com tanta força que parecia que ia quebrar. Eu só conseguia esperar que aquilo fosse embora. Em um dado momento, tudo ficou completamente quieto. Nenhum passo, nenhum som vindo do morro, nada. Parecia que o ar do lado de fora tinha parado. Ficamos ali sem falar, sem saber se saíamos ou se esperávamos mais. Era como se o tempo estivesse preso dentro daquele bar. Um dos clientes mais velhos decidiu sair primeiro, dizendo que não aguentava mais ficar ali trancado. Ele abriu a porta devagar, como se estivesse negociando com a própria vida. A escuridão do lado de fora parecia mais densa que o normal, mas não tinha nada perto da entrada. Ele acenou para que fôssemos saindo aos poucos. Eu saí logo depois, ainda com o coração dando solavancos contra o peito. O chão estava marcado, como se algo pesado tivesse corrido ali há pouco tempo. Pegadas fundas, irregulares, espalhadas em várias direções. Não eram de animal conhecido, nem de humano. Pareciam feitas por algo que corria com a força das duas coisas juntas. O rapaz da carroça olhou para o morro e disse que o bode devia estar perdido por ali. Tentou subir alguns metros, mas voltou rápido, dizendo que ouviu algo se mexer entre as pedras. Ninguém quis ajudar a procurar, porque o que vimos naquela noite não deixava espaço para coragem desnecessária. Era melhor deixar aquilo para o dia seguinte, segundo alguns, mas eu não queria ficar parado. Andei até o limite da luz do bar, tentando ver se a criatura ainda rondava o lugar. O vento continuava forte, trazendo poeira e pequenas folhas secas. Era difícil enxergar qualquer coisa além de alguns metros. Mesmo assim, fiquei parado ali por alguns instantes, tentando entender o que tinha nos cercado. Aos poucos, os clientes foram indo embora, cada um por um caminho diferente. O rapaz da carroça ficou sentado na calçada, com as mãos na cabeça. Ele repetia que aquilo não era bicho normal e que o bode não tinha chance nenhuma.
Eu sentei ao lado dele, sem saber o que dizer. Não havia explicação simples para o que vimos. O dono do bar apareceu por último, perguntando o que tinha acontecido. Contamos tudo enquanto ele olhava para o morro como se buscasse algum sinal. Ele conhecia a região melhor que qualquer um de nós e disse que já tinha escutado histórias antigas sobre algo que vivia ali. Não explicou muito, só disse que era melhor fechar mais cedo naquele mês. Naquela noite, voltei para casa ouvindo o vento bater nos postes da estrada. A sensação de estar sendo seguido grudou em mim durante todo o caminho, mesmo eu sabendo que não havia nada por perto. Cada passo parecia mais longo que o normal. Quando cheguei em casa, tranquei tudo e sentei na cama sem conseguir dormir. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentou sobre o bode sumido e sobre o grito que o pessoal ouviu no morro. O bar ficou abrindo menos tempo e muita gente evitou passar perto da trilha. Eu tentava seguir a rotina, mas toda vez que fechava o olho, lembrava da criatura descendo o barranco. Era impossível fingir que não tinha acontecido. Alguns moradores subiram o morro para procurar vestígios, mas voltaram dizendo que não encontraram muita coisa. Só marcas profundas nas pedras e alguns pedaços de terra revirada. Nenhum sinal do bode, nem de nenhuma outra coisa. Essas buscas deixaram todo mundo ainda mais inquieto, porque parecia que aquela criatura não queria deixar rastro. Com o tempo, muita gente começou a dizer que a história tinha sido exagero. Mas quem estava ali naquela noite sabia que não era bem assim. Era difícil explicar a alguém que não viu o tamanho da criatura, o jeito como corria, a força que demonstrou em cada movimento. Era como tentar contar um pesadelo, só que dessa vez não tinha sido sonho. Eu mesmo tentei seguir com a vida normal, mas nunca mais consegui trabalhar no bar com a mesma tranquilidade. Sempre que o vento soprava forte do morro, eu lembrava daquela noite. Sentia que qualquer descuido podia me colocar de novo frente a frente com a criatura. E isso me mantinha sempre alerta, mesmo sem querer. Moro em Estremoz, no Rio Grande do Norte, e ainda lembro do dia em que uma única noite virou assunto eterno dentro da minha família. Não gosto de pensar muito nisso, mas é impossível esquecer. Sempre que passo perto daquela velha casinha de barro, tudo volta. Não faz sentido até hoje, mas eu sei o que vi. Cresci numa casa pequena, feita de barro, num pedaço de terreno onde meu pai teimava em criar galinhas mesmo sem estrutura. A gente vivia com pouco, mas aquilo era o que sustentava a nossa mesa. Lembro do calor que fazia nas noites e de como a casa rangia ao menor vento. Era simples, mas era o que tínhamos, e tudo parecia seguro até aquele dia. Naquela noite, estávamos reunidos depois do jantar, cada um tentando se ajeitar para dormir. O ar estava parado e a casa parecia menor do que o normal. Eu fiquei no colchão perto da porta, escutando o esforço do telhado enquanto tentava dormir. Nada indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Apenas uma noite comum na nossa rotina apertada. De repente, a parede de barro tremeu como se alguém tivesse batido nela com um tronco enorme. O impacto fez a casa estremecer inteira e minha mãe gritou meu nome. Meu pai levantou num salto e correu para fora, sem nem calçar os chinelos. O silêncio que veio depois desse tremor foi tão abrupto que ficamos parados, sem saber o que pensar. Quando saí atrás dele, encontrei o galinheiro completamente destruído. Não era como quando uma raposa ou cachorro invade. O telhado tinha sido arrancado para cima, como se algo muito forte tivesse puxado e jogado longe. As galinhas estavam espalhadas pelo chão, e meu pai olhava tudo com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Eu me aproximei ainda sem entender como aquilo tinha acontecido. No meio da terra remexida, vi marcas longas e profundas, abertas com precisão assustadora. Pareciam feitas com algo grande demais para ser ferramenta e fundo demais para ser pisada de animal comum. Meu pai não falava nada, apenas observava com a respiração pesada e os olhos apertados. A noite ficou mais silenciosa do que antes, como se a própria estrada ali perto tivesse parado. Minha mãe pediu que voltássemos para dentro, dizendo que ia ficar olhando pela janela.
Meu pai insistiu para que eu ajudasse a recolher as galinhas que ainda estavam inteiras. Cada passo entre os restos quebrados fazia a sensação de estranheza aumentar. Enquanto eu caminhava entre os pedaços da estrutura, senti que havia algo errado com o chão. Era como se alguém tivesse arrastado as garras sobre a terra com força suficiente para cavar sulcos profundos. Nenhuma criatura que eu conhecia fazia aquilo. Eu me lembrava das histórias antigas da região, mas nunca tinha levado a sério. Meu pai recolheu o que sobrou das tábuas e tentou reorganizar uma parte da estrutura, mesmo sabendo que não adiantava. A mão dele tremia um pouco, e isso não era comum. Eu conhecia aquele homem desde sempre e nunca vi ele hesitar diante de nada. Ali, no entanto, ele mal conseguia manter a calma. Voltamos para dentro sem falar muito. A porta foi trancada com tudo que tínhamos, desde as trancas até um pedaço de madeira que meu pai encaixou entre as dobradiças. Era uma atitude que eu nunca tinha visto em casa. Minha mãe estava sentada perto da lamparina, segurando um terço, com o olhar fixo na parede como se esperasse outro impacto. Eu me deitei de novo, mas era impossível dormir. O barulho normal da noite parecia distorcido, como se algo lá fora estivesse rondando a casa. Cada estalo do barro fazia meu corpo travar. Meu pai ficou sentado na cadeira perto da porta, segurando um pedaço de ferro que ele usava para mexer no fogão. Não disse nada, e eu nem perguntei. Passou um tempo que não sei medir, e então ouvimos um barulho mais distante, algo arrastando sobre a terra. Não era rápido nem apressado. Era firme, como passos muito pesados. Minha mãe colocou a mão sobre a boca e meu pai se levantou devagar, tentando escutar melhor. Eu fiquei imóvel, respirando pelo nariz, sem fazer esforço para me mexer. O som foi se aproximando até parar perto da porta. Eu não tive coragem de olhar direto. Apenas percebi a sombra passando pela fresta embaixo da madeira. Vi as linhas mudando, como se algo grande estivesse parado ali, respirando fundo. Meu pai segurou o ferro com mais força e ficou completamente imóvel, esperando alguma coisa acontecer. Ficamos assim por longos minutos que pareceram horas. A sensação de peso do lado de fora era clara. Não precisava de explicação. Aquilo não era uma pessoa. Não era animal comum. Era algo que não devia estar ali. Quando o passo finalmente se moveu de novo, a madeira pareceu relaxar, como se tivesse acabado de suportar um peso absurdo. O barulho foi se afastando devagar, depois rápido, como se o que estivesse ali tivesse corrido com uma força estranha, desaparecendo entre as árvores. Eu só consegui soltar o ar depois que tudo ficou completamente quieto. Meu pai encostou o ferro no chão e passou a mão no rosto, exausto. Minha mãe rezava com a voz baixa, tentando manter o controle. Não dormimos mais naquela noite. Ficamos todos sentados, esperando a claridade chegar. A lamparina queimou até quase apagar. De vez em quando, meu pai levantava e olhava pela janela, tentando ver se alguma coisa se movia lá fora. Eu evitava olhar para ele, porque a expressão do rosto dele deixava claro que aquilo estava fora do comum. Quando o céu começou a mudar de cor, meu pai decidiu sair de novo para ver os danos. Eu fui atrás, mesmo com medo. O galinheiro parecia ainda mais destruído com a luz da manhã. O telhado estava dobrado num ângulo estranho e as marcas no chão pareciam ainda mais profundas. Meu pai analisava tudo em silêncio, como se tentasse encontrar lógica onde não havia. No terreno mais afastado, percebemos algo que não tínhamos visto antes. Um rastro longo e irregular, como se algo muito pesado tivesse passado, arrastando parte do corpo. Era um trilho aberto sobre a terra, indo em direção ao mato mais fechado. Parecia indicar o caminho de fuga, se é que aquilo fugiu de alguma coisa. Seguimos o rastro por alguns metros, mas meu pai mandou parar quando viu marcas maiores, com detalhes que deixavam claro o tamanho absurdo da criatura. Ele me segurou pelo braço e disse que não era para seguir além dali. A decisão veio rápida, como se ele tivesse entendido algo que eu ainda não conseguia aceitar. Voltamos para casa com calma, sem conversar sobre o que tinha acontecido. Cada um de nós carregava pensamentos que preferia guardar. A destruição do galinheiro era grande demais para ser de animal comum.
A força necessária para arrancar o telhado daquele jeito não combinava com nada que vivia naquela região. Meu pai passou o resto do dia tentando reconstruir parte da estrutura, mas estava claro que aquilo não serviria para muita coisa. Ele olhava para a mata de vez em quando, como se esperasse ver algo saindo de lá. Minha mãe preparou o almoço em silêncio e evitava olhar para fora. Eu tentava me distrair, mas sempre voltava a lembrar da sombra na fresta. Com o passar das horas, percebi que não queria mais ficar sozinho fora de casa. Cada ida ao quintal parecia arriscada. A lembrança daquilo parado perto da porta não saía da minha cabeça. Eu evitava até olhar para o galinheiro. Aquele lugar tinha deixado de ser apenas um espaço de trabalho para virar um aviso de algo maior. Quando anoiteceu, meu pai reforçou a porta com mais madeira e colocou objetos empilhados perto dela. Não era comum fazer isso, mas ninguém questionou. A ideia de passar outra noite ali sem proteção deixava todo mundo inquieto. Tentamos dormir, mas o cansaço não conseguia vencer a tensão que pairava na casa. A noite passou sem novos barulhos, mas ninguém descansou. Eu me peguei sentado na cama, olhando para as paredes e lembrando da sensação de algo enorme parado na soleira da porta. Não gosto de revisitar essa imagem, mas ela ficou gravada como se tivesse sido queimada no fundo da minha mente. Nos dias seguintes, meu pai evitou comentar qualquer coisa sobre o ataque. Apenas dizia que era melhor manter distância da mata por um tempo. Eu obedeci sem discutir. A marca longa no chão desapareceu depois de algumas chuvas, mas os sulcos profundos perto do galinheiro continuaram visíveis por semanas. Alguns vizinhos ficaram sabendo do ocorrido e foram olhar. A reação deles só me deixou mais inquieto. Eles não queriam ficar muito tempo perto da estrutura destruída e evitavam falar sobre o que podiam ser aquelas marcas. Até os mais velhos, que sempre contavam histórias diferentes, preferiram ficar calados nessa vez. Com o tempo, a vida foi seguindo, mas aquela noite nunca saiu da minha memória. A casa de barro ainda existe, embora mais velha e remendada. Sempre que eu passo perto dela, lembro do impacto que fez tudo tremer e do peso que senti do lado de fora, parado e silencioso, como se estivesse analisando cada canto da nossa casa. Muita gente tenta dar explicações falando de animais grandes, de armadilhas, até de gente tentando roubar criação. Mas eu sei o que vi e o que senti naquela madrugada. Nada encaixa com o que destruíra o galinheiro. Nada explica a sombra enorme, as marcas profundas e o jeito como aquele rastro desapareceu entre as árvores. Nasci em Formosa do Rio Preto. Eu conto isso porque nunca esqueci a noite em que algo enorme subiu na varanda de madeira da casa da minha família. Eu era jovem e achava que conhecia os bichos dali, mas aquela noite provou que eu não sabia nada. A lembrança ainda pesa quando penso no que vimos. Eu cresci naquela casa simples que meu pai levantou com esforço. Madeira comprada aos poucos e pregada por ele mesmo. A varanda cercava boa parte da frente. Servia para o descanso no fim da tarde e para guardar alguns baldes. Era um lugar comum, seguro, usado por nós desde sempre. Nada ali parecia ter espaço para algo ameaçador. Naquela noite, eu tinha ido dormir mais cedo que o normal porque estava exausto do trabalho na roça. Lembro de ter deitado sem pensar em nada importante, só querendo descansar. A casa estava silenciosa e senti o cansaço puxando meu corpo. Achei que teria uma noite tranquila, como qualquer outra. Acordei quando ouvi madeira rangendo na varanda. O som era lento, bem espaçado, como se alguém enorme pisasse com calma. Pensei que pudesse ser meu pai verificando algo, mas lembrei que ele tinha se deitado quase na mesma hora que eu. Aquilo me fez sentar na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Minha mãe já estava acordada, sentada na beira da cama, olhando para cima como se tentasse ouvir melhor. Meu pai tinha acendido o lampião pequeno, com receio de andar no escuro. A expressão dele mostrava que não era nenhum de nós que andava lá fora. Os passos continuaram, firmes, espaçados, como se a varanda recebesse o peso de algo que não devia estar ali. A estrutura rangia de um jeito diferente do comum, como se reclamasse da força que suportava.
Meu pai caminhou até a janela da sala e pediu que eu ficasse atrás dele. Eu obedeci automaticamente. Quando ele abriu uma fresta, vi algo que nunca esqueci. Um focinho comprido estava colado no vidro, tão perto que dava para ver a respiração marcando a superfície. A criatura estava abaixada, como se tentasse espiar para dentro, sem pressa alguma. Meu pai fechou a fresta de imediato, sem fazer barulho. Ficamos imóveis por alguns segundos, só esperando o que viria depois. Minha mãe segurava o braço da cadeira como se precisasse se firmar. O ar parecia parado dentro da casa, pesado pelo silêncio que a criatura fazia do lado de fora. A sensação era de que ela estudava a casa com atenção. Os passos começaram de novo, agora circulando a varanda com calma exagerada. Podia ouvir o ritmo, sempre lento, sempre firme. Era um som que não lembrava nenhum animal que eu conhecia. Meu pai me olhou rápido e apontou para que eu não fizesse nenhum movimento brusco. A criatura parou perto da janela da cozinha e ficamos sem saber o que esperar. O silêncio era estranho, como se ela estivesse decidindo algo. A tensão fazia cada segundo ficar longo demais. Nenhum de nós teve coragem de se aproximar novamente da janela para ver. O barulho voltou de repente, mas dessa vez parecia que ela arranhava a madeira. Era um som forte, contínuo, como unhas cavando sem esforço. Eu senti o estômago fechar com aquele ruído. A madeira marcava fácil demais, como se fosse frágil diante da força daquela coisa. Meu pai caminhou até a porta e colocou a tranca adicional, mesmo sabendo que aquilo não seguraria nada grande de verdade. Era mais um gesto de tentativa de controle do que proteção real. Eu vi a mão dele tremer um pouco, algo raro para ele. Aquilo mexeu comigo. A criatura andou até perto do nosso quarto e parou outra vez. O silêncio que veio depois deixava tudo pior, porque não dava pista do que ela fazia. A casa parecia pequena demais para nos afastar da varanda. Cada passo que tínhamos ouvido antes parecia ter ecoado dentro da cabeça. Foi quando escutamos um impacto seco contra a madeira, como se ela tivesse empurrado uma das pilastras com força. A estrutura respondeu com um estalo preocupante. Minha mãe colocou a mão na boca e meu pai ficou parado, sem saber se devia correr ou esperar. Não existia saída boa naquela hora. Outro arranhão veio logo depois, mais longo, mais profundo. Eu imaginava a madeira cedendo, criando sulcos fundos sob aquelas garras enormes. Aquilo fazia a varanda inteira vibrar de leve. Meu pai segurou meu ombro e me puxou para trás, como se quisesse me manter longe da parede. A criatura continuou se movendo, agora mais rápida, como se tivesse perdido a paciência. O ritmo dos passos mudou. Ficou irregular, mais agressivo. A madeira reclamava de cada pisada. Parecia que ela buscava um ponto exato para tentar alguma coisa contra a casa. Eu imaginava que a qualquer momento ela poderia forçar a porta. Meu pai estava perto dela, segurando firme a tranca, mesmo sabendo que talvez fosse inútil. A respiração dele estava pesada e eu sentia o medo tomando conta da casa inteira. Não importava o canto onde estivéssemos, todos ouvíamos igual. Depois de alguns instantes que pareceram intermináveis, os passos foram ficando mais distantes. Ela começou a se mover para o lado esquerdo da varanda, como se estivesse indo embora. Mas não confiávamos naquilo. Ficamos parados, esperando alguma mudança repentina. O som desapareceu por completo. Nenhum movimento, nenhum passo, nada. A ausência de barulho deixou tudo ainda mais estranho. Meu pai demorou para soltar a tranca da porta, porque não sabia se a criatura tinha só recuado para surpreender de novo. Ficamos acordados ali, os três, em silêncio. A casa estava escura e o lampião parecia fraco demais para enfrentar aquela noite. Apenas esperamos, sem conversar, tentando entender o que tínhamos acabado de vivenciar. A tensão demorou a diminuir. Quando o dia clareou, meu pai foi o primeiro a sair. Eu fui com ele, mesmo com medo. A varanda estava destruída em vários pontos. As marcas das garras eram profundas, longas, quase atravessando a madeira em alguns trechos. O focinho tinha deixado um círculo opaco no vidro da janela. Vimos também que uma das pilastras tinha sido empurrada para fora do alinhamento, como se algo tivesse pressionado sem esforço. Aquilo explicava o estalo que ouvimos durante a madrugada. Meu pai passou a mão nas marcas sem falar nada.
Ele não queria admitir o que pensava. Eu olhava para tudo tentando encontrar explicação. Nenhum animal dali fazia aquilo. Nenhum tinha aquele tipo de força. Nenhum chegava tão perto sem motivo. A varanda parecia pequena demais para o tamanho do que passou ali. Aquilo ficou marcado em nós. Meu pai reforçou a estrutura nos dias seguintes, mas sabia que aquilo não mudava nada. A casa agora carregava uma história que ninguém queria comentar em voz alta. Não falávamos sobre o que vimos, como se ignorar fosse uma forma de continuar vivendo ali sem medo constante. Com o tempo, aprendi a não tentar decifrar aquela criatura. Só aceitei que algo grande e estranho circulou pela nossa varanda naquela noite. Algo que não pertencia a nenhum lugar conhecido por nós e que parecia entender muito bem onde estávamos. A lembrança nunca deixou de ser clara. Eu sempre revivo aquele focinho no vidro, as garras abrindo a madeira, os passos lentos circulando a casa. Aquela noite moldou tudo o que penso sobre o desconhecido. E sei que se aquilo quisesse entrar, nada teria impedido. Conto isso porque sei que alguém precisa ouvir. Não para me provar nada, mas para entender que existem coisas que passam perto de nós e seguem seu caminho sem explicação. O que caminhou na varanda de madeira da minha família não era um bicho comum. Eu sei disso até hoje.